Oi, eu sou dona de um brechó, mas não quero me identificar. O que eu vou contar aqui é algo que mudou minha vida para sempre. Eu sempre amei brechós. Desde criança, adorava garimpar roupas antigas, sentir as histórias que cada peça carregava. Quando adulta, decidi abrir o meu próprio brechó. No começo, era um sonho. Encontrar roupas únicas, dar uma segunda chance a peças esquecidas e, ao mesmo tempo, ganhar a vida fazendo o que amo. Mas com o tempo, percebi que algumas roupas carregavam mais do que histórias. Elas carregavam memórias e algo mais. Tudo começou com pequenos detalhes, coisas que eu atribuía ao cansaço ou à minha imaginação. Às vezes, eu via sombras se movendo no canto do olho. Ouvia passos quando estava sozinha na loja à noite, organizando as roupas. Mas eu sempre encontrava uma explicação lógica. O vento, a iluminação, o barulho da rua. Até que as coisas começaram a ficar mais intensas. A primeira vez que percebi que algo estava realmente errado foi quando comprei um lote de roupas de uma família que havia perdido a avó. Eles estavam desesperados para se livrar das coisas dela. E eu, é claro, aceitei. As roupas eram lindas, vestidos antigos, casacos de pele, lenços delicados. Mas logo que as coloquei na loja, as coisas começaram a ficar estranhas. Uma noite, eu estava fechando a loja quando ouvi um barulho vindo do provador. Era um som baixo, como alguém sussurrando. Fui investigar, mas não havia ninguém lá. Quando olhei para o espelho do provador, vi algo que me fez congelar. Uma figura feminina, de vestido longo, parada atrás de mim. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém. Meu coração acelerou e eu saí correndo da loja, trancando a porta atrás de mim. No dia seguinte, tentei me convencer de que tinha sido apenas minha imaginação. Mas à noite, aconteceu de novo. Dessa vez, eu estava organizando as roupas quando senti uma presença atrás de mim. Quando olhei para o espelho, a mesma figura estava lá, mas agora mais nítida. Era uma mulher idosa, com um vestido azul que eu reconheci imediatamente. Era um dos vestidos que eu havia comprado da família. Ela estava olhando fixamente para mim com uma expressão triste, quase suplicante. Eu fechei os olhos e quando os abri, ela havia desaparecido. Foi então que decidi investigar a história daquela mulher. Conversei com a família que vendeu as roupas e descobri que a avó havia morrido em um acidente doméstico. Ela era uma mulher muito apegada às suas coisas, especialmente as roupas, que guardava com carinho há décadas. A família me contou que, antes de morrer, ela havia dito que não queria que suas roupas fossem vendidas, mas eles precisavam do dinheiro. Foi quando percebi que talvez aquela mulher ainda estivesse presa às suas roupas, incomodada por vê-las sendo vendidas. Decidi fazer um ritual de limpeza na loja. Chamei uma amiga que entende de espiritualidade e ela fez uma cerimônia com ervas, velas e orações. Por um tempo, as coisas pareceram melhorar, mas logo depois comprei outro lote de roupas e os problemas voltaram. Dessa vez, eram roupas de um homem que havia morrido em um acidente de carro. Eu não sabia disso na hora, mas logo descobri. As roupas dele eram pesadas, como se carregassem uma energia opressiva. À noite, eu ouvia passos pesados, como se alguém estivesse andando pela loja com botas. E mais uma vez, os espelhos me mostravam coisas que eu preferia não ver. Um homem alto, de terno, com o rosto machucado, olhando para mim com raiva. Uma noite, eu estava revisando as filmagens da câmera de segurança da loja, tentando entender os barulhos que ouvia. Foi quando vi algo que me fez gelar o sangue. Nas imagens, eu estava sozinha na loja, organizando as roupas, quando de repente uma figura apareceu atrás de mim. Era o homem do terno. Ele estava parado, olhando para mim, e então levantou a mão, como se estivesse tentando me tocar. Eu, na filmagem, não parecia notar nada, mas naquele momento,
eu me lembrei de ter sentido um calafrio, como se alguém tivesse passado a mão no meu ombro. Foi aí que percebi que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Eu precisava fazer algo. Chamei novamente minha amiga e ela me explicou que alguns espíritos ficam presos às suas posses, especialmente se tiveram uma morte traumática ou se estão apegados a algo. Ela sugeriu que eu fizesse uma limpeza mais forte, com banho de ervas nas roupas e uma cerimônia para libertar os espíritos. Fizemos o ritual e por um tempo as coisas pareceram melhorar. Mas logo depois comprei outro lote de roupas e os problemas voltaram. Dessa vez era uma coleção de roupas de uma jovem que havia morrido em um incêndio. As roupas tinham um cheiro estranho, como queimado, e à noite eu ouvia gritos abafados, como se alguém estivesse em agonia. Uma noite, eu estava fechando a loja quando vi algo que nunca vou esquecer. No espelho do provador, vi a jovem com o rosto queimado, tentando falar comigo. Ela parecia desesperada, como se quisesse me contar algo. Eu tentei me afastar, mas ela estendeu a mão e por um momento senti um calor intenso, como se estivesse perto de um fogo. Quando olhei novamente para o espelho, ela havia desaparecido, mas o cheiro de queimado permaneceu. Foi então que decidi que não podia mais continuar. Assim, eu amava meu brechó, mas não estava disposta a conviver com aquelas presenças. Comecei a investigar a origem de todas as roupas que comprava, recusando qualquer lote que tivesse pertencido a alguém que morreu de forma traumática. Também passei a fazer rituais de limpeza regularmente, queimando ervas e pedindo proteção espiritual. Mas, mesmo assim, algumas coisas ainda acontecem. Às vezes, eu ainda vejo sombras no canto do olho, ouço passos quando estou sozinha na loja e, de vez em quando, os espelhos me mostram coisas que eu preferia não ver. Aprendi a conviver com isso, mas nunca me acostumei. Hoje eu continuo com meu brechó, mas sou muito mais cuidadosa com as roupas que compro. E sempre que sinto uma energia pesada, faço uma limpeza imediatamente. Aprendi que algumas histórias não devem ser revividas e que algumas memórias são melhor deixadas no passado. Se você está pensando em comprar roupas em um brechó, tome cuidado. Você nunca sabe o que pode estar levando para casa junto com aquela peça única. Oi, eu sou uma garota que não quero me identificar, mas cresci em um mundo que muitas pessoas não acreditam. Um mundo onde os mortos não descansam em paz. Minha mãe era dona de um brechó. Desde que me entendo por gente, lembro de estar cercada por roupas antigas, sapatos usados e objetos que pertenceram a pessoas que eu nunca conheci. Para muitos, um brechó é um lugar mágico, cheio de histórias e tesouros escondidos. Para mim, era um lugar de pesadelos. Quando criança, eu tinha medo de ir à loja da minha mãe. Era um lugar escuro, cheio de cantos e recantos, onde as sombras pareciam se mover sozinhas. As roupas penduradas nos cabides balançavam como se alguém estivesse passando por entre elas, mesmo quando não havia vento. E os espelhos eram os piores. Eu evitava olhar para eles, porque sempre que o fazia, via coisas que não deveriam estar lá. Lembro-me de uma vez, quando eu tinha uns 7 anos, estar na loja depois do horário de fechamento. Minha mãe estava no escritório, contando o dinheiro do caixa, e eu fiquei brincando no meio das roupas. De repente ouvi um sussurro vindo de um dos provadores. Era uma voz baixa, quase inaudível, mas eu sabia que estava lá. Me aproximei devagar, com o coração batendo forte, e olhei para dentro. Não havia ninguém, mas no espelho vi uma figura. Uma mulher de vestido branco com o rosto pálido e os olhos vazios. Ela estava olhando diretamente para mim, com uma expressão triste. Eu gritei e corri para o escritório da minha mãe, mas quando ela foi verificar, não havia nada lá. Minha mãe sempre tentou me acalmar, dizendo que era apenas minha imaginação.
Mas eu sabia que não era. Eu via coisas que outras pessoas não viam. À noite, tinha pesadelos terríveis. Sonhava que estava presa na loja, cercada por sombras que sussurravam meu nome. Acordava suando, com o coração acelerado, e tinha medo de fechar os olhos novamente. Conforme fui crescendo, percebi que minha mãe também via coisas. Ela nunca falava sobre isso diretamente, mas eu a via fazendo rituais de limpeza na loja. Queimava ervas, acendia velas e fazia orações. Às vezes, ela fechava a loja mais cedo, dizendo que precisava fazer uma limpeza energética. Eu não entendia completamente o que isso significava na época, mas sabia que tinha algo a ver com as presenças que eu sentia. Uma noite, eu estava ajudando minha mãe a organizar um novo lote de roupas que ela havia comprado. Eram roupas de uma senhora que havia falecido recentemente. Minha mãe me explicou que a família estava desesperada para se livrar das coisas dela, e ela havia comprado tudo por um preço baixo. Enquanto eu ajudava a pendurar as roupas, senti uma energia pesada, como se o ar estivesse mais denso. De repente, ouvi um barulho vindo do fundo da loja. Era um som de arrastar, como se alguém estivesse puxando algo pesado. Minha mãe me olhou e disse: "Fique aqui, vou ver o que é." Ela foi até o fundo da loja e eu fiquei parada, com medo de me mover. Ouvi ela conversando com alguém, mas não conseguia distinguir as palavras. Quando ela voltou, estava pálida, mas tentou parecer calma. "Vamos embora," ela disse. "Amanhã a gente termina." No carro, a caminho de casa, eu perguntei o que havia acontecido. Ela hesitou, mas finalmente me contou que havia visto a senhora dona das roupas. Ela estava sentada em uma cadeira no fundo da loja, olhando para as roupas com uma expressão triste. Minha mãe tentou falar com ela, mas a figura desapareceu antes que ela pudesse dizer algo. Foi então que eu percebi que o brechó da minha mãe não era apenas um lugar de roupas usadas. Era um lugar onde as memórias e as almas das pessoas que haviam partido ainda estavam presas. E de alguma forma eu era sensível a isso. Conforme fui crescendo, os pesadelos e as visões continuaram. Eu via vultos nos corredores da loja, ouvia sussurros quando estava sozinha e às vezes sentia que alguém estava me observando. Uma vez eu estava ajudando uma cliente no provador quando vi algo no espelho. Era uma criança, de costas para mim, vestindo um macacão antigo. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. A cliente não parecia ter notado nada, mas eu estava em choque. Minha mãe sempre tentou me proteger, mas eu sabia que ela também estava assustada. Ela fazia rituais de limpeza regularmente, mas às vezes as presenças voltavam. Eu me lembro de uma vez em que ela teve que chamar um padre para benzer a loja. Ele passou horas lá dentro, rezando e aspergindo água benta. Por um tempo, as coisas pareceram melhorar, mas eventualmente as sombras voltavam. Quando completei 18 anos, decidi que não podia mais viver assim. Eu amava minha mãe, mas não aguentava mais o medo constante. Mudei-me para outra cidade, longe do brechó, e tentei começar uma nova vida, mas mesmo assim os pesadelos continuaram. Às vezes eu acordava no meio da noite, ouvindo sussurros ou vendo sombras no canto do meu quarto. Eu sabia que aquelas presenças ainda estavam comigo, mesmo que eu estivesse longe da loja. Hoje eu não consigo nem ouvir a palavra brechó sem entrar em pânico. Para mim é um lugar de medo e dor, onde os mortos não descansam em paz. Mas ao mesmo tempo, sei que brechós são importantes. Eles ajudam muitas pessoas que não têm condições de comprar roupas novas e dão uma segunda chance a peças que poderiam ser descartadas. Por isso eu faço um alerta. Se você vai comprar roupas em um brechó, faça uma oração antes de usar as peças. Peça proteção e luz para aquelas roupas e para as memórias que elas carregam. Eu não sei se um dia vou superar completamente o que vivi,
Mas espero que, ao compartilhar minha história, eu possa ajudar outras pessoas a se protegerem. Porque, no fim das contas, nem tudo o que parece inofensivo realmente é.